Em pleno 2024, 1 milhão de pessoas no Brasil ainda sofrem com escravidão. No mundo inteiro, esse número é ainda mais assustador. São 50 milhões de pessoas que praticam trabalhos forçados. É mais do que a população de grandes países, como a Espanha ou a Argentina, que são exploradas até hoje num regime completamente ultrapassado. Isso mostra que a escravidão só acabou no papel, mas o problema continua existindo onde realmente importa, na vida real. O meu nome é Eliezer Timniak e esse é mais um vídeo importante. Esse é um vídeo sobre como a escravidão moldou o mundo de hoje. Mas que bom que conforme a gente vai evoluindo como seres humanos, as nossas práticas também melhoram. E as melhores práticas são aquelas que são boas para nós e também para os outros que estão ao nosso redor. E é por isso que eu mostro para vocês a Insider. Insider é essa marca de roupas maravilhosa que eu uso no meu dia a dia, todos os dias. Eu tô aqui usando, por exemplo, uma Tech T-shirt da Insider que é extremamente confortável. Eu já uso ela há mais ou menos uns 10 meses e ela parece que eu comprei ontem. E o mais incrível é que 80% do portfólio da Insider é composto por fibras alternativas de origem natural ou biodegradável. E para você que não entendeu isso, Insider é muito bom para o meio ambiente também. A produção de roupas da Insider usa energia renovável, assim trazendo um impacto muito pequeno para o meio ambiente. E o resultado disso, os caras fazem roupas sinistras que vocês estão vendo aí na tela. São roupas para homens, mulheres, roupas minimalistas que você pode usar no frio ou no calor. Eles têm as melhores cuecas do mundo, que eu não posso mostrar para vocês minha cueca aqui porque seria desagradável, mas é realmente muito boa. E depois de você usar a Insider, você não vai querer usar mais nenhuma marca de roupas. Porque, cara, realmente, eu uso todos os dias, eu não uso mais nada do que Insider e é extremamente confortável, é muito bom e também as roupas deles são muito bonitas também, porque são minimalistas e eu amo roupas minimalistas. Bom, isso que tá passando aí agora na sua tela é o site da Insider, que você pode acessar aqui pelo link da descrição desse vídeo e você pode usar o meu cupom Eliezer12 para você ter 12% de desconto em qualquer produto da Insider. E se você ainda não provou o Insider, prove porque vai realmente mudar a sua vida igual mudou a minha vida. Cupom Eliezer12 e o link está aqui na descrição desse vídeo. Para a gente entender o cenário atual, é preciso voltar muito tempo no passado, quando surgiu a escravidão. Ninguém sabe ao certo quem foi a primeira pessoa que olhou para um semelhante e decidiu que teria direito de posse sobre ele. Existem registros de trabalhos forçados em diversos povos da antiguidade. O Oriente Médio, berço da humanidade, teria sido também onde nasceu esse tipo de relação entre os seres humanos. Assírios, babilônios, hebreus e egípcios foram alguns dos primeiros povos que tiveram algum tipo de trabalho forçado. Na Europa, gregos e romanos também eram adeptos à escravidão. Entre os gregos, inclusive, há escravizados famosos. O filósofo Epiteto, por exemplo, foi vendido para um cidadão romano. Roma, aliás, era um polo de escravizados de outras partes da antiguidade. Era comum que um romano que quisesse, por exemplo, ensinar grego aos seus filhos, optasse por comprar um professor nascido na Grécia. Havia ainda músicos, escribas, gladiadores e outros profissionais que eram escravizados, além, claro, daqueles que faziam trabalhos pesados domésticos, de limpeza, de transporte e de manuseio da terra, entre outros. A prática da escravidão marcou diversas sociedades ao longo da história, manifestando-se de maneiras distintas e específicas. Em civilizações como o Egito Antigo, por exemplo, a base da população não estava centrada nos escravos. Ao contrário, os camponeses livres eram compelidos a prestar serviços ao Estado por meio da corveia, uma forma de trabalho temporário desprovida de remuneração. Desempenhavam funções relacionadas ao trabalho doméstico e militar. Já na Roma Antiga, a civilização era caracterizada como escravista, com a totalidade da produção das grandes fazendas e todos os serviços nas obras públicas, incluindo as atividades nas arenas de gladiadores, recaindo sobre a massa de escravizados. Além disso, em diversas regiões do Oriente, como em haréns, as concubinas dos líderes, como sultões, cheques ou chás, eram frequentemente escravizadas, muitas vezes sendo negociadas ou capturadas na área do Cáucaso, situada entre a Rússia e o Oriente Médio. Esse fenômeno destaca que a escravidão nem sempre estava fundamentada em diferenças étnicas, sendo possível encontrar situações em que indivíduos, mesmo distantes parentes, se submetiam a uma forma temporária de escravidão para auxiliar uns aos outros. Isso mostra que nessa época a escravidão não estava atrelada à cor da pele. Existiam, por exemplo, germânicos escravizados. Aliás, o termo vem de eslavo, palavra que se refere a povos do leste europeu, devido a muitas derrotas sofridas por esses povos em batalhas durante a Idade Média, o que fazia com que soldados perdedores de confrontos se submetessem a trabalhos forçados pelos seus oponentes. Ou seja, quando
você perdia uma batalha, ao invés de te matarem, eles te pegavam ali e te colocavam para fazer trabalho. Além da escravidão imposta a prisioneiros de guerras, outros motivos levavam pessoas a viver nesse tipo de regime no passado. Existia a escravidão por dívida, no caso de algum empréstimo não devolvido, que poderia durar desde um breve período ou até mesmo a vida toda. Também existia a escravidão como punição para aqueles que haviam supostamente praticado algum crime. E havia ainda o caso das pessoas que se ofereciam para praticar algum tipo de trabalho em troca de alimento para si próprio ou para a família. O comércio de seres humanos atingiu seu ápice no século VII, quando os árabes conquistaram o Maghreb e o leste africano. Os árabes se destacavam-se como proeminentes negociadores de escravizados, adquirindo sua mercadoria humana em diversas regiões, incluindo Espanha, Rússia, Oriente Médio, Índia e África. Com a crescente demanda por escravizados nos portos africanos controlados pelos árabes, aumentava também o número de povos africanos que se dedicavam à captura de inimigos ou grupos mais vulneráveis para posterior venda. Estima-se que entre os séculos 7 e 19, aproximadamente 5 milhões de africanos foram adquiridos na África pelos árabes. Este processo não apenas enriqueceu os comerciantes árabes, mas também fortaleceu diversas tribos, cidades e reinos africanos que controlavam as rotas do comércio de escravizados. Quanto mais poderosas e ricas essas entidades se tornavam, mais capacidade tinham de oferecer uma maior quantidade de mão de obra escravizada aos árabes. Exemplos notáveis incluem o Reino de Mali, o Reino de Gana, as cidades Yorubás, o Reino do Congo, as cidades Swahilis e entre outros. No final dos anos 1400, portugueses, espanhóis e outros povos europeus se lançaram ao mar procurando um novo caminho em direção à Índia, em busca de iguarias e riquezas. No meio dessa viagem, encontraram o continente americano, que se tornaria nos séculos seguintes a fonte de exploração para enriquecer a Europa. Era uma mina de ouro que transformaria o continente europeu na grande potência global que ele representa até os dias de hoje. Mas essa exploração exigia muita força bruta, um regime árduo de plantio, colheita, pecuária, mineração, entre outras formas de trabalhos braçais, que os próprios europeus não tinham grande interesse de fazer. E muito mais fácil e lucrativo para eles era explorar a mão de obra de outras populações. No primeiro momento, os próprios indígenas que viviam no continente americano foram os alvos iniciais dos europeus, mas alguns fatores acabaram mudando esses planos. Segundo o historiador Stuart Schwartz, os indígenas demonstravam relutância em realizar trabalho contínuo na lavoura. Para eles, era considerado um trabalho de mulher. Além disso, a cultura indígena não incluía a concepção de trabalho contínuo. Primeiramente, parte dos povos indígenas acabou sendo rapidamente dizimada, além de sofrer com a brutalidade dos invasores que muitas vezes matavam e estupravam esses indígenas, e eles não possuíam anticorpos para as doenças levadas pelos europeus, como a varíola. A Igreja Católica também se manifestou contra a escravização dos indígenas, e não por uma questão solidária, mas porque os jesuítas viam nos indígenas um grande potencial para a conversão religiosa, ou seja, todos têm o seu interesse. Dessa forma, colonos que escravizavam indígenas enfrentavam problemas jurídicos devido à oposição dos jesuítas. A pressão destes levou a coroa portuguesa a declarar a proibição da escravização dos indígenas. Além disso, os povos originários que viviam há milhares de anos naquele lugar tinham um conhecimento muito maior sobre a vida por ali do que os invasores que haviam acabado de chegar, e com isso era comum que houvesse fugas de indígenas que se recusavam a trabalhar de maneira compulsória. Isso faz com que até hoje muitas escolas ensinem que os indígenas eram insolentes, desobedientes e preguiçosos, e que não serviam para trabalhar. Mas essa é uma visão distorcida da realidade e baseada no ponto de vista do opressor. Na verdade, obviamente, os indígenas estavam no seu direito de não querer se submeter a um regime de exploração por parte de um povo estrangeiro que invadiu a terra deles. Mas talvez o principal motivo que teria levado os europeus a buscarem mão de obra em outro lugar tinha sido, como sempre, o fator econômico. A compra e a venda de pessoas escravizadas se mostrava uma atividade altamente lucrativa. Traficantes internacionais conseguiam fazer verdadeiras fortunas atravessando o oceano com seres humanos comprados na África e vendidos a peso de ouro para trabalhar na América. E foi aí que teve início uma das fases mais sombrias da humanidade, o tráfico negreiro. Desde meados do século XV, Portugal estava profundamente envolvido no tráfico de africanos, transformando-o em um negócio lucrativo. Os portugueses estabeleceram diversas feitorias ao longo da costa africana, onde adquiriam africanos para serem enviados como escravizados. Nesses locais, eles estabeleciam relações diplomáticas com reinos africanos e também faziam trocas comerciais que eram vantajosas para os dois lados.
Os europeus ofereciam itens como pólvora, tabaco e cachaça. Em troca, levavam seres humanos que haviam sido derrotados em guerras locais ou até mesmo capturados por caçadores em algum tipo de emboscada. Um dos maiores exemplos de locais onde acontecia o tráfico negreiro no continente africano era a Goreia, ou Ilha de Goré, localizada na costa do Senegal. Reconhecida atualmente como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a ilha foi disputada ao longo da história por portugueses, franceses, britânicos e holandeses. Todos queriam ter o controle daquele que era um dos locais mais propícios para a venda de escravizados no continente. Cercada de água por todos os lados, o que dificultava a tentativa de fuga, Goré tinha 28 casas com celas minúsculas, onde dezenas de homens esperavam até meses por um comprador. Enquanto isso, as mulheres e as crianças ficavam em locais separados, onde muitas vezes eram abusadas pelos donos do local. Hoje em dia, cerca de 200 mil turistas visitam a ilha por ano, para aprender e relembrar o horror que o lugar representa para a história da humanidade. Inclusive, eu estive lá agora, esse mês passado, e consegui ficar naquelas casas que os escravizados ficavam, naquelas celas, e realmente senti o peso que era aquele lugar. Tinham celas minúsculas para os escravizados que estavam fugir, tinha também aquela porta sem retorno, que era o último lugar que eles passavam antes de entrar nas embarcações para serem levados para o Brasil, para outras partes do mundo, e dá para ver que é um lugar realmente onde as pessoas ali perdiam toda a sua dignidade. Imagina, você perdia o seu nome, você perdia a sua família, você perdia a sua cultura, a sua língua, o seu idioma, que ninguém, porque você era levado para lugares que ninguém ia mais falar o seu idioma, você perdia a sua dignidade completa. E ali você era levado como uma mercadoria para outras partes do mundo. E foi assim que o mundo funcionou durante séculos. O desenvolvimento do tráfico negreiro no Brasil tem raízes na instalação da produção açucareira no país, ocorrida em meados do século XV. Com a expansão dessa indústria, houve uma demanda crescente por mão de obra, impulsionando o tráfico de africanos que eram trazidos para trabalhar nas plantações e engenhos. Cada navio negreiro recebia até 500 escravizados, que eram entulhados como lixo nos porões. As instalações em condições precárias, a falta de ar, de água e alimentos adequados provocavam uma série de doenças. Por isso, cerca de um quarto deles acabava morrendo no caminho, e outros cometiam suicídio, e os corpos de todos eram simplesmente jogados no mar. Inclusive, em outro vídeo que eu fiz aqui, chamado Como a Europa Roubou o Mundo, eu falo que essas travessias, inclusive, modificaram a rota dos tubarões no Atlântico, porque os tubarões começaram a passar a seguir esses barcos, porque eles já sabiam que um corpo ou outro seria ser jogado no meio do mar no caminho. Ao chegar no Brasil, o africano era reduzido à condição de uma mercadoria, rotulado como uma peça e submetido a leilões públicos. Nesse cenário desumano, eram adotadas práticas para valorizar a mercadoria. Seus dentes eram lustrados, cabelos raspados e olhos eram aplicados para ocultar possíveis doenças e realçar o brilho da pele. Além disso, eram engordados estrategicamente para assegurar um preço mais elevado. Em leilões públicos, a vida de um ser humano era negociada como um objeto. Homens adultos eram especialmente valorizados, considerados aptos entre os 12 e 30 anos. Submetidos a jornadas exaustivas, trabalhavam das 6 horas da manhã às 10 da noite, envelhecendo rapidamente. Aos 35 anos, muitos já exibiam cabelos brancos e bocas desdentadas, testemunhando a crueldade do sistema escravocrata que acelerava o envelhecimento de vidas sacrificadas em nome do lucro. Em todo o continente, mais de 12 milhões de pessoas foram escravizadas. Só no Brasil, historiadores apontam que foram entre 4 e 5 milhões de indivíduos trazidos da África durante aproximadamente 300 anos. Foi o país que mais recebeu escravizados no continente, e a maior parte veio de Angola, mas os colonos que compravam escravizados costumavam misturar pessoas de diferentes povos para dificultar a comunicação entre elas e impedir a organização de motins. Olha só como é que os caras pensavam. E segundo alguns historiadores, a capoeira tem raízes em um ritual angolano chamado Ngolo, conhecido como a dança da zebra. Inicialmente era uma competição entre rapazes das aldeias, determinando quem conquistaria a moça pronta para casar. Com o tempo, essa prática evoluiu para uma exibição de habilidade e destreza. Interessante notar que a palavra capoeira não tem origem africana, mas sim no tupi, capoeira. Trazida ao Brasil pelos navios negreiros, a capoeira começou a se desenvolver nos quilombos pernambucanos no século XVI. As características únicas da luta e dança adquiridas no país conferem a ela o status de uma manifestação cultural verdadeiramente brasileira. Até a abolição da escravatura, a prática da capoeira era severamente punida pela lei. Os praticantes podiam enfrentar penas que incluíam até 300 açoites e o calabouço. No período de 1889 a 1937, a capoeira era considerada crime e
estipulado pelo Código Penal. Simples demonstrações dessa arte eram passíveis de 6 meses de prisão. Curiosamente, em 1937, o presidente Getúlio Vargas assistiu à exibição de capoeira e ficou impressionado. E como resultado, ele decidiu que, a partir daquele momento não era mais crime. No Brasil, Salvador e Rio de Janeiro foram duas das cidades que mais receberam pessoas escravizadas. Isso ajuda a entender por que a capital baiana é a cidade mais negra fora da África. Já a capital fluminense é onde está um dos maiores símbolos da escravidão em terras brasileiras. É o Cais do Valongo, maior porto receptor de escravizados no mundo e que recebeu quase 1 milhão de pessoas exploradas. Na maior cidade do Brasil, também há marcas da escravidão, inclusive de um dos personagens mais importantes dessa época, Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Tebas. O trabalho dele foi de grande contribuição para a arquitetura de São Paulo. O primeiro chafariz público da cidade e várias igrejas, como a da Ordem Terceira do Carmo, foram projetadas por ele. O trabalho de Tebas é considerado fundamental na modernização de São Paulo no final do século XVIII. Inclusive, foi nessa época que a escravidão viveu seu ápice no Brasil e no mundo. E na transição entre os séculos XVIII e XIX, o sistema começou a ruir. Movimentos abolicionistas passaram a surgir em vários países. O primeiro país europeu a criar uma lei que aboliu a escravidão colonial, em 1792, foi a Dinamarca. Nessa mesma época, povos das Américas começaram a lutar por independência e pelo fim da escravidão. 2 anos depois, foi a vez do Haiti se rebelar contra o domínio da França e, de quebra, abolir a escravidão. Nas décadas seguintes, o movimento se espalhou por outros lugares. Nos Estados Unidos, a famosa 13ª emenda pôs fim à escravidão em 1865, e até o final do século XIX, todos os países americanos haviam conquistado o fim da escravidão. E o último da fila foi o nosso país, o Brasil, onde o processo de abolição aconteceu gota a gota. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberton, que autorizava a marinha inglesa a monitorar o Atlântico e aprisionar navios negreiros. 5 anos depois, essa pressão inglesa, em busca de novos mercados consumidores, levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Mesmo assim, a escravidão perdurou com os negros que ainda estavam no país. Nos anos seguintes, outras leis foram sendo aprovadas, como a dos sexagenários, que libertava os raros escravizados que chegavam aos 60 anos, e também a do vento livre, que permitia a liberdade dos filhos das mulheres escravizadas. Mas muito além das leis, a batalha contra a escravidão também se deu pela luta dos próprios homens e mulheres explorados. As revoltas, as fugas e a organização em quilombos marcaram esse período da nossa história. Foi num desses quilombos que surgiu um dos principais nomes na luta abolicionista, Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, que ficava onde é hoje o estado de Alagoas. Conhecido pela habilidade como guerreiro e pelo conhecimento de estratégias militares, Zumbi foi delatado e morto no dia 20 de novembro, dando origem ao Dia Nacional da Consciência Negra. E além da criação dos quilombos, um dos maiores atos de resistência contra a escravidão no Brasil foi a revolta dos Malês, em Salvador, onde em torno de 600 negros foram às ruas com porretes para lutar contra a exploração. Dezenas morreram na hora e cerca de 500 foram condenados à morte, ao açoitamento ou à deportação, mas a luta deles ficou marcada como um dos grandes símbolos abolicionistas. Todos esses fatores internos, somados às pressões internacionais, levaram em 1888 a princesa Isabel a finalmente assinar a famosa Lei Áurea, que pôs fim à escravidão oficial no Brasil. Mas em países de outros continentes, a escravidão continuou existindo legalmente ao longo do século XX. Na China, por exemplo, a abolição das leis que permitiam o trabalho não remunerado só aconteceu em 1909. Já na Europa, entre os anos 1930 e 40, numa das páginas mais famosas e tristes da humanidade, nazistas escravizaram judeus, ciganos, negros e homossexuais. E na África, a escravidão chegou até a segunda metade do século passado. É lá, inclusive, onde fica o país que mais demorou a abolir a escravidão em todo o mundo. Foi a Mauritânia, onde a abolição só aconteceu em 1981. Mesmo assim, estamos falando do fim da escravidão de maneira oficial, porque na prática, como eu trouxe no início do vídeo, ainda existem milhões de pessoas sofrendo em regimes de trabalho forçado. A manutenção desse tipo de prática é um triste legado que séculos de exploração deixaram no Brasil e no mundo. Isso porque, mesmo com a abolição oficial, quase metade dos países não possuem leis que tratem especificamente a escravidão como um crime. E isso abre brechas legais para que donos de fábricas e propriedades rurais submetam seus trabalhadores a regimes análogos à escravidão. A falta de leis e de fiscalização leva aos números que eu citei mais cedo: 1 milhão de pessoas escravizadas no Brasil, de acordo com a ONG Walk Free, e 50 milhões de pessoas escravizadas no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O número inclui pessoas que fazem trabalhos compulsórios e também aquelas submetidas a casamentos forçados. O
o que está diretamente ligado à exploração de mulheres e de crianças. As consequências desse histórico de escravidão estão presentes até hoje em todo o mundo, especialmente no Brasil. Afinal, durante mais da metade dos últimos 500 anos, o país conviveu com esse tipo de regime e isso deixa marcas difíceis de apagar. A maior delas, sem dúvida, é o racismo, que até hoje oprime a metade da população do país, que é negra. A escravidão fundou a desigualdade que hoje assola o Brasil. Basta observar que a proporção de pretos e pardos entre os pobres chega a ser o dobro em relação aos brancos, de acordo com o IBGE. Os quilombos e senzalas deixaram de existir, mas outros locais ainda marcam a maior presença de negros hoje em dia. Os negros são 2/3 dos moradores das favelas e também dos presídios. Números refletem diretamente as consequências do racismo e da desigualdade no país. O legado do racismo e da escravidão também aparece no trabalho. A função de empregada doméstica, por exemplo, é ocupada na maioria dos casos por mulheres negras. E o famoso quartinho da empregada, normalmente pequeno e escondido nos apartamentos, é mais um símbolo de desigualdade que pode ser observado até hoje. Aliás, a própria figura de empregada doméstica representa muitas vezes uma herança dos tempos da escravidão, especialmente no caso de mulheres que precisam ficar dias longe de casa, ganhando salários baixíssimos para cuidar da casa e da família de outra pessoa. E até a cultura popular ajuda a perpetuar esse tipo de relação. É só ver como, durante décadas, as telenovelas retratam a posição de subserviência de empregadas domésticas negras em relação a donas helenas brancas, naturalizando uma hierarquia de poder que surgiu nos tempos da escravidão. Naturalizar diferenças é a principal forma de convencer que alguém é inferior, e essa é a maneira que historicamente foi usada para convencer alguém a ser escravizado. Afinal, não basta usar a força bruta, é preciso fazer a própria pessoa acreditar que ela é pior do que as outras. Críticas à aparência, à vestimenta, à religião e à cultura criam um imaginário de que um determinado grupo não tem o mesmo valor do que os demais. Isso acontece ao ponto das próprias pessoas que pertencem a esses grupos passarem a reproduzir o preconceito que elas mesmas sofrem. É o caso de negros que dizem que têm cabelo ruim, ou de homossexuais que praticam homofobia. Foi também o que aconteceu com o nazismo. Antes da criação de campos de concentração, havia literatura antissemita, e antes da escravização, havia a desumanização. Por isso, a educação é a principal ferramenta para combater a reprodução dos preconceitos. É preciso fazer com que, desde criança, ninguém naturalize que um ser humano seja considerado inferior a outro, seja pela cor, pela nacionalidade, pela religião ou por qualquer motivo. Outra forma de não naturalizar a desumanização está mesmo na forma de comunicar. Talvez você não tenha observado, mas até agora no vídeo sobre escravidão eu não usei a palavra escravo. Esse termo não tem sido mais utilizado porque ele passa a tratar que uma pessoa seria escrava por natureza. E o termo mais correto é escravizado, que deixa explícito que se trata de uma pessoa que foi submetida por outra a um processo de escravização. Ou seja, ninguém é um escravo, mas sim você foi escravizado por alguém. Sempre pode alguém chegar e falar que é mimimi ou lacração, mas esses pequenos detalhes são muito importantes para combater a normalização de algo que jamais pode ser tratado como se fosse natural. Somente através da educação, da conscientização e do estudo da nossa história, a gente pode resolver os problemas que afetam o presente e garantir que os horrores do passado não voltem a acontecer. Afinal, nas palavras do filósofo islandês Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E te vejo no próximo vídeo.